Olá pessoal, o vídeo de hoje é o complemento do vídeo anterior, que vai aparecer inclusive aqui na tela final quando terminar esse vídeo. Se você não viu o outro, então você, quando terminar esse aqui, veja esse que eu fiz anteriormente, que fala de três coisas que você deve fazer para resolver problemas muito difíceis, considerados até impossíveis por muitos, tá bom? Eu tenho certeza que tanto o vídeo anterior quanto esse aqui de hoje vão te ajudar muito na vida. Bem, para quem não me conhece, eu sou Cleiton Soares, sejam bem-vindos ao meu canal, e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 tipos de pessoas que você precisa para resolver problemas muito difíceis. Aliás, para resolver qualquer tipo de problema, tá bom? Bem, primeiro, a palavra de Deus fala que na multidão dos conselhos, os negócios, eles prosperam, né? Prosperar é crescer sem parar. E antes da gente prosseguir com o vídeo, eu quis falar sobre isso porque muita gente não consegue resolver determinados problemas muito difíceis, até considerados impossíveis, porque se recusam a falar das suas fraquezas, se recusam a pedir ajuda, achando que com isso são fortes. Pelo contrário, você demonstra força quando você admite os seus limites, quando você busca ajuda de pessoas, claro, as pessoas certas, como eu vou falar nesse vídeo, para poder então sair de toda e qualquer situação quando você já recorreu a Deus em primeiro lugar, e claro que Deus vai usar pessoas também certas para poder te ajudar. Acompanhe comigo esse versículo bem rapidinho e eu já volto com vocês. Não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Você leu comigo que quando Jesus ele entrou na casa de Jairo, de um dos principais líderes ali de uma sinagoga, ele só entrou com 3 discípulos. 3. Pedro, Tiago e João. É sobre esses tipos de pessoas que nós vamos falar hoje no vídeo. Presta muita atenção. Enquanto eu falo, se você está numa situação muito difícil, uma situação que a gente costuma dizer, né, só Deus. Nem sempre. Muitas vezes Deus usa pessoas que a gente até conhece, que a gente seleciona ali cada uma de acordo com a nossa necessidade para nos ajudar. A primeira pessoa que você precisa para poder sair, quem sabe, dessa situação muito difícil que você está enfrentando, que quem sabe você está até achando que é impossível de se resolver, é um Pedro. Eu vou explicar. Quem era Pedro? Qual é a personalidade do Pedro? Bem, todo mundo sabe que o Pedro era um pescador, né, um homem do povo, sem cultura, por isso ele era um homem nervoso, né, um homem muitas vezes até de estupim curto. E ele chegou ao ponto de, quando vieram prender o mestre Jesus, ele sacou da sua espada e cortou a orelha daquele guarda que ia prender Jesus. Você lembra dessa passagem? Aqui a gente já aprende uma coisa que você tem que encontrar numa pessoa quando tiver numa situação difícil para te ajudar. No caso, um tipo de Pedro. Ele se antecipa para te defender. Guarda isso. Pedro se antecipou ali de maneira errada? Sim, mas ele defendeu o mestre. Ele colocou a vida dele em risco pelo mestre. Ele poderia ser preso no lugar de Jesus, é ou não é verdade? No entanto, ele defendeu Jesus diante dos seus inimigos. Uma das coisas que um Pedro tem para poder te ajudar é isso. É uma pessoa que vai dar vida por você. É uma pessoa que vai te defender diante de situações difíceis e diante dos inimigos. Porque, infelizmente, o diabo ele levanta pessoas para se tornarem seus inimigos. No ambiente de trabalho, até no ambiente familiar, até no ambiente de igreja. Uma segunda coisa que o Pedro ele tinha. Ele falava o que sentia, né? E gente que fala o que sente muitas vezes fala o que não deve. Sim, é verdade, mas Pedro também falava a verdade. Certa vez ele disse até para Jesus, né, mestre, você não vai sacrificar, você não vai passar por isso que você está falando com a gente. E naquele momento Pedro errou querendo ajudar. Um Pedro é uma pessoa sincera que fala o que sente, que pensa e muitas vezes vai até falar uma coisa errada, mas com uma intenção certa. Mas uma coisa que você tem que ressaltar aqui em um Pedro para te ajudar num momento muito difícil da sua vida é que ele também fala a verdade. Bajulador, puxador de saco, como se fala numa linguagem mais popular, né? Não é bom para você. Você precisa de uma pessoa que fala a verdade. E Pedro tinha essa característica, falar a verdade. Aliás, certa vez Jesus perguntou para os discípulos, né, o que diziam que ele era, quem que as pessoas diziam que ele era. E quando chegou em Pedro, Pedro falou a verdade, porque foi revelado
através do Espírito Santo para Pedro, quem era Jesus, o Filho de Deus que haveria de vir, o Salvador do mundo. E Jesus até falou com ele, foi o Espírito Santo que te revelou, Pedro. Então, para terminar esse tipo de pessoa aqui, que eu quero te explicar nesse vídeo, que você precisa ter do teu lado, para poder resolver qualquer problema, por mais difícil que seja, um tipo de Pedro, ele vai sempre te falar a verdade, mesmo que você não goste. Mesmo que você não queira ouvir essa verdade. Mas é importante você ter do teu lado, nos momentos difíceis, uma pessoa tipo Pedro, que vai te falar a verdade, mesmo que você não queira ouvir. Vai te fazer bem. O segundo tipo de pessoa que você precisa ter do teu lado para sair de qualquer situação, por mais difícil que seja, é um Tiago. Como que era a personalidade de Tiago? Tiago, o filho de Zebedeu, né? Ele era um homem mais reflexivo, de reflexão, de refletir. Você precisa de uma pessoa assim também do seu lado para você não tomar uma decisão impulsiva num momento difícil que você estiver enfrentando. Quando você está numa situação difícil, você precisa pensar, repensar, antes de tomar uma atitude para não errar, para não falhar. E uma pessoa que reflete bem, uma pessoa que pensa bem em todas as opções, em tudo que pode acontecer depois daquela decisão que você vier a tomar, vai te ajudar muito no momento difícil da sua vida. Então, guarda essa segunda pessoa que vai te ajudar muito, quem sabe, no momento que você está passando. Terceira pessoa e última que vai te ajudar muito a sair de situações terríveis na vida. Mas antes de falar, eu quero te dizer que depois dela aqui eu tenho algo para te falar, para te ajudar, você que não quer ser enganado por nenhum falso pregador, por nenhum falso pastor. Você tem dúvidas quando lê a palavra de Deus e você quer saber interpretar melhor a palavra de Deus. Fica comigo até no final que eu vou te falar algo muito bom para poder te ajudar nisso, tá bom? Bem, o terceiro tipo de pessoa que vai te ajudar a sair de uma situação muito difícil na vida é um João. Quem era João? O discípulo João. Era o discípulo amado, lembra? Que ele era conhecido assim. Você sabe que João, nos últimos dias da sua vida, ficou preso numa ilha, a ilha de Patmos, e lá Jesus revelou para ele o Apocalipse, a revelação, o final de tudo, o fim dos tempos, o fim do plano de Deus para esse mundo, para essa terra, para o ser humano. Por quê? João era um que Jesus podia se desnudar, se apresentar como ele era. Você lembra que, inclusive, quando Jesus chamou os três também, né, Pedro, Tiago e João, no monte que ele se transfigurou, ou seja, ele se mostrou para eles como ele realmente era, glorificado. João também estava lá, e João representa aquela pessoa que você pode, sabe, se mostrar para ela como você realmente é, sem medo de julgamento, sem medo de aquela pessoa espalhar para os outros as coisas mais íntimas a seu respeito, os seus segredos mais importantes. João é esse tipo de pessoa. É uma pessoa que você pode se apresentar para ela como você é, sem máscara, sem disfarce. Você precisa dessa pessoa nos momentos difíceis da sua vida. Uma pessoa que você pode confiar inteiramente o seu coração, a sua alma. Você pode se derramar para aquela pessoa, chorar com ela, desabafar com ela. Esses são os 3 tipos de pessoas que você precisa. E eu te aconselho depois desse vídeo aqui, claro, né, assistir esse que vai aparecer aqui, que foi o anterior, que fala das 3 coisas que eu preciso fazer para sair de situações terríveis, praticamente impossíveis, né, aos homens para se resolver, que você também tome nota desses 3 tipos de pessoas que vão te ajudar nesse momento difícil que você está passando, tá bom? Eu quero te pedir, em forma de gratidão, antes de terminar o vídeo, 3 coisas, se esse vídeo foi útil para você, se te levou, inclusive, a pensar nessas pessoas e para te ajudar a sair desse momento, a selecioná-las, que você me faça uma coisa que eu chamo de CCC, que você dê o joinha aqui, né, o curtir, que você faça um comentário aqui abaixo, lá embaixo na área de comentários, se fez sentido para você esse vídeo, se te ajudou, tá? Inclusive depois de você resolver esse problema, você faça um comentário aqui abaixo também, volte aqui nesse vídeo, para poder dar pra gente esse feedback. Eu quero que você também compartilhe em suas redes sociais, tá bom? Curtir, comentar e compartilhar, ok? Bem, o que eu queria falar no final é o seguinte, é que você, claro, né, se inscreva aqui no canal também, se não é inscrito, eu esqueci de falar, e que você adquira, tá aqui abaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar lá embaixo, fixo ali no primeiro comentário, é um curso bíblico de interpretação bíblica, tá bom? É muito acessível, você clica lá, vai estar escrito assim, como interpretar a Bíblia. Vai para uma página que vai te explicar todo o conteúdo. Muito bom, extraordinário, tá? Que eu fiz uma parceria com esse pessoal já tem um tempo e tem ajudado muita gente a entender melhor a palavra de Deus. Eu sou Cleiton Soares, responsável pela Igreja Cristã Caminho aqui em Uberlândia,
Até um próximo vídeo.